Fala pessoas amáveis, tudo bem com vocês? Tudo certinho, tudo tranquilinho? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez eu quero apresentar para vocês uma tecnologia super massa que vai ajudar você durante o desenvolvimento, que é o jQuery, ok? Eu pretendo dividir esse vídeo em duas partes, tá? Porque o jQuery oferece inúmeras funcionalidades como cache, paginação, scroll infinito e muitas outras coisas, tá? Mas eu quero me focar em funcionalidades específicas que vão te ajudar durante o desenvolvimento, beleza? Então é isso, galera. Esse é basicamente uma parte da introdução do que eu quero fazer com vocês. A gente vai criar uma aplicação. Na verdade, eu já criei uma aplicação, tá? Então a gente vai refatorar, a gente vai entender o que o jQuery pode trazer de benefícios pra gente, beleza? Então, galera, é isso. Meu nome é Kevin Uehara, eu sou Staff Front-End Engineer e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, pessoas, então agora começando a aula, eu estou aqui no site da documentação do jQuery. Você pode pesquisar também por Tanstack Query, são as mesmas coisas, tá? Aqui tem alguns dos benefícios do jQuery, como por exemplo ele é agnóstico back-end, tem auto-refetching, você consegue fazer queries em paralelo, tem garbage collection automático, scroll recovery, offline support. Essa parte não que ele funcione de forma offline, mas ele se utiliza de recursos como o Service Worker, onde você tem a ver ali com alguns recursos, por exemplo, de PWA, enfim, mas você consegue utilizar a sua página de modo offline, renderizando recursos essenciais, os principais. Não que ele vá funcionar de forma offline, mas a sua página, a sua aplicação em si, web, não vai ficar em branco, tá? O que eu também acho muito legal, ele tem um DevTools dedicado, que eu também vou mostrar. Ele tem Windows Focus Refetching, ou seja, se você está na sua aplicação e depois você vai para outra aba e volta, ele vai fazer um auto refetching dos dados para você, com os dados mais atuais. E o que a gente vai ver aqui, principalmente nessa aula em si, vai ser paginação, prefetching e a parte de cache, tá? Que vai acabar entrando no vídeo em si, tá? Mas aqui a gente tem vários outras funcionalidades bem legais, tá? Como Server-Side Rendering Support, Mutations, e no próximo vídeo a gente vai ver a parte de Scroll Infinito, tá? Então eu pretendo fazer esse vídeo em duas partes, onde a gente vai ver nessa aula a parte de paginação, prefetching, e como eu disse a parte cache, e no próximo a gente vai ver a parte de Scroll Infinito, tá bom? Então essa aqui é a documentação, você pode estar dando uma olhada, e como eu não comentei, o jQuery ele é um gerenciador de estado, tá? Então ele provavelmente vai entrar ali na playlist de gerenciador de estado. Caso você não tenha visto, a gente tem uma playlist e um curso com vários gerenciadores de estado no front-end, como Content API, Redux, Showtime, Recoil, enfim. Dá uma olhada lá caso vocês quiserem. Mas ele também é um gerenciador de estado que possui integração ali com React, Solid, Vue, Svelte, enfim, vários frameworks e libs, ok? Então, galera, é isso. Para nossa aplicação, eu já criei ela, tá? Então, já para a gente se focar no gerenciador, né? Na funcionalidade em si, tá? Eu vou estar utilizando um mock, tá? Que é o JSON Placeholder, tá? Então, a gente tem esse mock aqui de posts, tá? Então, a gente tem um user ID, um ID, title e um body, tá? Então aqui tem essa parte de paginação. É bem semelhante ao que a gente fez no curso do Direct, onde eu utilizei a API do Pokémon, a PokéAPI. Então aqui a gente tem o limite, ou seja, 5 dados, e a página que a gente quer. Então se a gente mudar aqui para a página 1, ele vai mudar. Se a gente mudar para 2, também vai mudar, enfim. Então a gente tem esse site aqui, que é o JSON Placeholder, caso você estiver criando uma aplicação do zero e quer fazer alguns mocks e testar alguma coisa, então tem essa, como ele diz, uma Free Fake API, tá? Aqui tem, por exemplo, alguns recursos que você pode estar utilizando, que a gente está utilizando na parte de posts, comentários, álbuns, fotos, enfim, to-dos.
E aqui a gente tem algumas rotas que a gente pode estar utilizando, tá? A parte de detalhamento, de algum post, comentários, enfim. E basicamente é isso, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo aqui, tá? Bom, aqui é a nossa aplicação, tá? Bem simples, tá? Que eu criei. Então eu já estou fazendo a requisição pro JSON Placeholder para pegar os dados, mas a gente ainda não está fazendo a parte de paginação ainda, tá? Mas enfim, ele está pegando aqui os dados lá do JSON Placeholder. Fechou? Então, para essa aplicação que já está criada, tá? Eu estou utilizando o Vite, tá? Como boilerplate para a construção da nossa aplicação e o Tailwind, tá? Para a parte de estilização. Eu já fiz vários vídeos, inclusive no curso de React, eu ensino como configurar o Tailwind e tudo mais, então não vou estar abordando nesse vídeo como configurar o Tailwind, enfim, você pode estar pesquisando. O próprio site do Tailwind é super simples, mas se você tiver alguma dúvida de como utilizar, é só você dar uma olhada na documentação, mas caso você tiver alguma dúvida, é só me chamar nas redes sociais, beleza? Ou colocar aqui nos comentários. Beleza? Então, só explicando a nossa aplicação, tá? Então, eu já criei uns tipos então, do post, que é o user ID, o ID, o title e o body, tá? Que são referentes à tipagem aqui, que eu mostrei, tá? Então, são exatamente esses tipos aqui. E aqui eu tenho uma função fetchPosts, tá? Que vai pegar um limite de 10 dados, que são exatamente 10 posts aqui, tá? E na página 0, tá? Aí eu transformo ele em JSON e tipo post, que é um array, e retorno, tá? Essa é uma função bem simples. E aqui é a constante de 10 posts, tá bom? E aqui a gente tem a nosso componente em si, tá? Então, aqui a gente já tem uma porrada de use state, tá? Então, para quem não sabe, quando a gente faz alguma alteração no estado, no use state do nosso componente, todo o nosso componente é re-renderizado, tá? Então, a gente já tem uma porrada de use state aqui na nossa aplicação, que já vou explicar cada um, mas imagine que a gente tenha, igual nesse exemplo, inúmeros states e a gente faz vários sets states, então nosso componente é re-renderizado várias vezes, tá? Então a gente pode ter um problema de performance. Não estou falando que você não pode usar use state, mas você pode quebrar em componentes menores, você pode utilizar de gerenciadores de estado, enfim. Não estou fazendo uma crítica assim a não utilizar use state, só tome cuidado quando você tem uma aplicação com muitos use states, tá? Mas para esse exemplo aqui, eu tenho um estado para representar qual a página que o usuário está, o dado, tá? Que vai ser pego na API, um que representa o estado de loading, tá? Um de erro, se tem algum erro, e um que é o erro em si, que represente o erro, tá? Uma função que vai pegar os dados, tá? Que vai chamar o fetchPosts e setar dado com o resultado, tá? E aqui a gente tem um useFetch com uma rede de dependências vazia, ou seja, ele vai rodar uma única vez. Aqui eu seto o estado de loading para true, don't try catch, então no try eu dou um getData, ou seja, chamo essa função aqui para ele setar os dados no estado, e caso aconteça algum erro, ele vai cair aqui dentro do catch e eu seto se houve algum erro e o erro em si, tá? Que transforma ele numa string. E finalmente, sempre vai passar para aqui, eu dou um setLoading para false, tá? Aqui o nosso componente, tá? Se tiver no estado de loading, eu quero que mostre loading. Se tiver algum erro, eu quero que mostre erro e o erro em si, tá? Deixa eu tirar esse carinha aqui. Bom, então eu poderia fazer dessa forma aqui só também para validar se tem um erro, mas de qualquer forma, se tiver um erro aqui, ele vai cair dentro desse if aqui e mostrar esse erro, tá? E aqui no componente eu faço o mapeamento dos dados de posts, tá? Então dou um map e listo o post ID como chave e o título de cada post, tá? E aqui a gente tem dois botões que servem para paginação, tá? Aqui em cada on-click, tá? Eu dou o current page
para set o current page, a página atual, setando para -1, caso ele volte, e mais 1 para ele ir para a próxima página. E aqui no voltar, né, eu só desabilito se for menor ou igual a 0, tá? Só para não ficar no current page negativo. E basicamente é isso, tá? Então essa é a nossa aplicação, simples assim, tá? E vamos refatorar toda essa nossa aplicação utilizando o React Query, tá bom? Então para isso eu vou parar nossa aplicação aqui, vou dar um yarn add React Query, tá? Beleza, ele vai adicionar no nosso package JSON, tá? Aqui, cadê? Ah, tá aqui, as dependências, React Query, beleza? Então estamos utilizando essa versão 3.39.3, tá? Caso vocês queiram utilizar a mesma versão que eu estou utilizando nesse vídeo, tá bom? E basicamente é isso. Então bora startar novamente nossa aplicação. E beleza, o que a gente vai fazer primeiro agora é adicionar o provider do nosso componente do React Query, que é Query Client Provider, se não me engano, beleza? E ele vai pedir pra gente um client, então a gente vai instanciar, vai criar uma constante aqui, Query Client, recebe new Query Client, tá bom? Beleza? E a gente vai utilizar esse carinha aqui como como um dos parâmetros do provider, tá? Beleza? A gente tem a nossa propriedade client aqui setada e beleza. A gente já pode utilizar o React Query no app. Mas antes quero utilizar o DevTools, quero apresentar para vocês o DevTools do React Query, que eu tinha comentado. Deixa eu só remover esse carinha aqui, tá? E se não me engano é o React Query DevTools. Vocês dão um Ctrl Tab, a gente tem o React Query DevTools. É importante, tem que utilizar dentro do provider do React Query, tá? Do Query Client Provider, tá? Senão ele não vai funcionar. E aqui eu vou colocar um initial is open como false, porque senão ele vai ficar, sempre que eu voltar e dar hot reload, ele vai ficar aberto. Então, para não ficar chato, eu vou deixar ele como falso, tá bom? E beleza, se a gente voltar agora para a nossa aplicação, ó, ele já está aberto inclusive. Bom, aqui beleza, deu fetch, e a gente já está com o nosso DevTools do React Query aqui, que é essa florzinha, representando essa florzinha aqui, tá? Então não tem nada ainda, tá, de dados, mas a gente já vai ver os dados aqui, tá? Então ele vai mostrar até os status de cada requisição que a gente for fazer e tudo mais, tá? Inclusive algumas outras propriedades, tá bom? Mas fica aqui. De curiosidade também, quando a gente roda o build, roda em modo produção, tá? Essa florzinha não fica disponível, tá? Então é só em modo desenvolvimento, utilizando o yarn dev, tá? Então não se preocupe na hora que você rodar em produção, esse DevTools não vai aparecer, tá? Então beleza, bora refatorar toda essa nossa aplicação, tá? Então, bora passar faca em tudo isso aqui, nesse useEffect, nesse getData, e vamos remover todos esses estados e deixar só o estado que representa qual página o usuário tá? Então, simplesmente a gente vai usar o hook do React Query, tá? Então, vou dar um struct aqui, a gente já vai pegar, a gente vai usar o use query, tá? E nele, tá? A gente vai passar um nome, tá? Um ID, um identificador que eu vou dar de post, tá? E aqui a gente vai passar a função, no caso, se não me engano, a gente pode usar o próprio fetch posts, beleza, dessa forma, que acredito que já vai funcionar, tá? E aí, aqui ele vai retornar alguns dados pra gente, então o data, tá? O isLoading, o isError e o error, tá? Então, simples assim a gente já tem, tá? Os nossos estados. Tá? Então ele vai chamar o fetchPosts, que é essa função aqui em cima. Deixa eu remover esse useEffect. Ele vai reclamar aqui do error, mas a gente não precisa se importar com ele agora, tá? Mas beleza. Então, teoricamente,
Se a gente voltar para nossa aplicação, está funcionando, tá? Se a gente der um refresh na nossa página, a gente consegue ver que inclusive está com o loading aqui, tá vendo? Então está funcionando. E se a gente abrir e inspecionar o DevTools do React Query, a gente pode ver aqui que está vindo todos os dados, tá? Então aqui tem algumas propriedades da requisição, tá? Do React Query, e a gente tem aqui algumas propriedades que a gente pode configurar, tá? Então, por exemplo, a gente pode passar aqui como alguns dados opcionais, tá? São os options, aqui como a gente pode ver. Por exemplo, o stale time. O stale time é o tempo que aquele dado vai ficar disponível até fazer um outro refresh. Então, por exemplo, 3 segundos, tá? A gente poderia utilizar. E, por exemplo, manter o dado anterior. Então, já que a gente está usando paginação, quando o usuário voltar na página anterior, a gente não quer fazer uma outra requisição, sendo que a gente já fez. Então, a gente pode usar o Keep Previous Data, tá? Então, a gente vou manter ele como true por agora. A gente pode usar o cache time, que vai ser o tempo de cache daquele dado, tá? Então também a gente pode utilizar aqui algum tempo, tá? Mas eu não vou estar utilizando eles por enquanto, tá? Opa. Vou manter só o Keep Previous Data, que é o que importa, tá bom? Já que a gente já vai fazer a parte de paginação. Mas enfim, a gente pode ver que tá funcionando, tá bom? E aqui a gente pode fazer um refetch, tá? Do dado. Você vê que ele vai para o estado stale e depois ele faz um fetching. Depois volta para o estado stale, tá? A gente pode invalidar esse dado, resetar e remover. A gente quiser, a gente dá um refetch e ele volta, tá? Basicamente é isso, tá? Então a gente fez o básico, que é fazer a requisição, e a gente removeu aquela pancada de useState só usando o hook do useQuery. Maravilhoso, né? Então bora fazer a parte de paginação. Então a gente já viu a parte de cache, que a gente pode usar a parte de cache aqui, tá? Agora a gente vai usar, e a gente está fazendo já a requisição para pegar os posts. Agora só falta a parte de paginação. Na verdade a gente vai fazer a outra parte, que é o prefetching, que eu esqueci. Mas aqui a gente vai precisar adicionar um parâmetro, que é o page number, que vai ser do tipo number, tá? E a gente vai trocar esse 0 aqui que está cravado para o page number, beleza? Aqui ele vai reclamar, já que a gente está agora utilizando como parâmetro, então a gente tem que colocar como função anônima aqui, uma iron function, e aqui a gente passa o current page como parâmetro, e aqui a gente vai precisar mudar um pouquinho, tá? Aqui a gente pode passar como chave única, mas ele não vai funcionar se a gente passar como chave única, já que agora os dados estão paginados. Então a gente precisa passar um array agora com a chave que a gente quer e qual é a página que a gente está, tá? Para ele poder se orientar, beleza? Então, com isso feito, vamos ver se agora está funcionando. Ó, já está funcionando porque ele pegou a página 0, beleza? Então, se a gente dá um next, ele vai para a próxima página e assim por diante, tá? Deixa eu ver se consigo abaixar ele um pouquinho aqui. Então, show, está funcionando, beleza? Tanto que ele é tão rápido que a gente não consegue nem ver se o loading está funcionando. A gente consegue simular uma rede, por exemplo, uma rede 3G para ficar mais lento aqui no, caso você não saiba, aqui no DevTools, tá? Então em Network a gente consegue usar o Slow 3G e simular outros tipos de redes, tá? Bem importante para às vezes quando a gente quer simular a performance da nossa aplicação. Então se eu der um start de novo, agora vai ficar mais lento, então tem um estado de loading, está funcionando. Se eu dou next, ele vai... ele aparece ali carregando, beleza? Mas a gente sabe que se a gente voltar, ele vai fazer a requisição novamente, tá vendo? Então agora vamos fazer o prefetching, tá? Para fazer o prefetching também é super fácil, tá? Então a gente vai usar aqui, eu vou criar aqui em cima, vou até comentar, ó, prefetching, tá? E aqui eu vou usar um use effect, tá? Beleza? Só vou colocar uma condição aqui. Se o current page for maior que o só vai entrar se o current page for menor que o max post page, tá?
eu vou pegar a próxima página, next page, recebe current page mais 1, ou seja, a próxima página da atual que ele tiver. Para isso também eu vou precisar criar aqui um query client, tá? Que vai receber o use query client, tá? Então a gente tem esse outro hook aqui. E aí a gente consegue dar um query client prefetch, inclusive aqui você já pode ver que tem um spoiler do próximo vídeo, que é o infinite query. A gente tem o prefetch query, tá? Que a gente vai estar utilizando e vai funcionar da mesma forma que o use query, tá? Aqui a gente vai passar posts, tá? Tem que ser o mesmo nome que você deu, tá bom? Aqui na verdade é um array, tá? Já aqui a gente vai pegar o next page, fechou? E aqui a gente vai passar a função fetch posts com o next page, beleza? E aqui só atualizando o array de dependência, se eu passar o mouse aqui, vamos deixar nosso autocomplete, já que ele está dependendo do current page, tá? E do query client, tá bom? E fechou. Bora ver se está funcionando? Então, deixa eu voltar aqui para a rede normal. Inclusive a gente já pode ver aqui que ele, deixa eu também limpar aqui, a gente já pode ver que ele já fez uma requisição para a página 1, tá? Então se a gente for, ele já fez a requisição para, se a gente der um net, você vê aqui que já fez post para página 2 e assim por diante, tá vendo que ele já fez por 3 e assim a gente não tem aquela sensação de loading. Então a gente já tem o dado futuro, né, da próxima página. Então a gente não tem a sensação, a gente na verdade não precisa mostrar o loading. A gente já tem o próximo dado. Então isso é muito legal. E a gente tem o dado anterior, tá? Então que ele vai estar utilizando. Então a gente não precisa fazer um refetch de novo, tá? E aqui a gente sempre vai ter a próxima página, beleza? Então, galera, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Vamos só simular aqui o erro, por exemplo. Então aqui eu vou colocar Kevin. Voltar aqui, ele vai dar erro. Esqueci de comentar. O React Query, por default, se der erro, ele vai fazer 5 tentativas, tá? Ele vai tentar fazer 5 tentativas da requisição caso dê erro. E isso também é configurável, é só olhar na documentação. Mas por default, se eu não me engano, é 5 vezes que ele vai tentar, tá? Então, deixa eu dar um refresh aqui. Então, ele vai tentar algumas vezes e se der algum erro, ele era para mostrar o erro. Mas vamos ver aqui só se está certinho. Is error. Aqui a gente pode colocar um ou, tá? Deixa eu remover esse cara aqui e vamos para is error. Tá? Então ele vai tentar e teoricamente é para ele mostrar true, tá? Ele não vai mostrar nada, a gente poderia mostrar uma mensagem só de erro aqui, tá? Mas a gente vê que ele realmente está funcionando aqui. O error, depois a gente pode tipar o erro, tá? Caso a gente tenha uma API. Mas enfim, beleza? Então a gente viu aqui que a gente está usando o hook do useQuery e o useQueryClient, onde a gente consegue usar para fazer um prefetch dos dados, tá? Então, galera, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa eu voltar para terminar o vídeo bonitinho, né? E no próximo vídeo a gente vai ver a parte de paginação infinita, tá? Que é quando, por exemplo, você está numa rede social como, por exemplo, o Twitter. Eu não chamo de XOX, tá? Vocês sempre vão me ver eu falando sobre Twitter, tá? Não gosto do nome X ou X, sei lá como vocês chamam. Mas enfim, se você entra, por exemplo, numa rede social como o Twitter, a gente consegue fazer um scroll infinito. Você nunca tem uma paginação igual a gente tá vendo aqui, por exemplo, onde a gente dá um next, tá? Então a gente vai ver essa parte de paginação infinita, onde a gente tem esse scroll, mas ainda assim é uma paginação, tá?
que acontece por baixo dos panos. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Também se inscrevam caso você caiu de paraquedas aqui. É muito importante para mim. Também ativa o sininho caso vocês não estão com ele ativado, para vocês receberem sempre que uma notificação, sempre que tiver vídeo novo, beleza? E também me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, tá? E galera, é isso. Muito obrigado, tamo junto, fiquem bem sempre e até o próximo vídeo.